Afirmou que o governo vai pagar o piso nacional da enfermagem retroativo a maio. Sobre essa questão e os resultados da conferência, a gente conversa agora com Fernando Pigato, que é o presidente do Conselho Nacional de Saúde. Fernando Pigato, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Olá, Cosmo, também um olá a Ana Rosa. Muito bom estar aqui na TVT novamente. A gente já estava com saudade, né, de dar uma passadinha por aqui, né, mas obrigado pelo convite. Que bom. E um retorno numa ocasião especial, né? Teve aí a realização da 17ª Conferência Nacional de Saúde em Brasília, vários delegados de todo o Brasil. E uma coisa muito bacana, o Fernando, que é a volta da sociedade civil a participar efetivamente nas discussões da saúde e que saúde nós queremos no nosso país. Queria te ouvir sobre os impactos e a importância da realização da Conferência Nacional de Saúde. É importante a gente falar que essa conferência ela não está sendo organizada agora, esse ano. A gente fez a convocação dela e preparamos a convocação dela durante todo o ano de 2021 e fizemos o lançamento no dia 5 de outubro de 2021. Depois, inclusive, do 7 de setembro, aquele, entre tantas ameaças de golpe que tivemos nesse país, né? E por isso que a gente lançou com o tema Garantir Direitos, Defender o SUS, a Vida e a Democracia, né? Porque realmente os direitos estavam sendo retirados, né? A vida, né, a partir da pandemia da Covid-19, num governo negacionista, né, estava sendo colocado em risco, era um governo que optou por um projeto de morte, né, o SUS sendo desfinanciado desde o golpe de 2016, nós já tivemos até o final do ano passado, só para ilustrar, mais de 60 bilhões de reais retirados do SUS, e a própria democracia sendo ferida de morte. Então a gente, quando colocou esse tema e juntamos com o tema, né, Amanhã Vai Ser Outro Dia, trazendo a poesia, trazendo Chico Buarque, é porque a gente precisava, apesar de tudo que nós estávamos passando, esperançar o povo brasileiro para a gente poder chegar nesse momento. Então o Conselho Nacional de Saúde enfrentou, né, combatendo, né, no período anterior, resistindo, né, aos retrocessos e, ao mesmo tempo, preparando essa nova página da história que a gente está escrevendo. Então, porque às vezes as pessoas acham que foi só um evento que aconteceu agora em Brasília, mas não é isso. A gente precisa resgatar, teve atividades preparatórias, né, depois começamos ali nas atividades, inclusive durante a campanha eleitoral, apresentando propostas que já estavam sendo discutidas na preparação da conferência para as candidaturas presidenciais. Tivemos depois na equipe de transição, no grupo de trabalho da saúde, né, pela primeira vez o Conselho Nacional de Saúde foi chamado a integrar a equipe e dali pensando inclusive o que deveria ser colocado em prática nos primeiros 100 dias, políticas a médio e longo prazo e ao mesmo tempo ela fazendo as atividades das conferências livres, as conferências municipais, estaduais, para a gente ter a grandiosidade que foi essa retomada da participação social com a realização da primeira das tantas conferências que vão voltar a acontecer no país. Então foi algo simbólico que emocionou, né, quem esteve participando ou quem pôde acompanhar desde o primeiro dia, né, os pontos altos da nossa conferência, que eu destaco aqui a abertura oficial e também a presença, obviamente, do presidente Lula. A gente viu a forma como ele estava à vontade, se sentindo em casa, para rever realmente tudo aquilo que ele acredita e que a gente acredita junto se concretizando, né? Que é uma conferência nacional com mais de 6 mil pessoas participando, vindo de todos os lugares do Brasil a partir de uma construção ascendente que envolveu mais de 2 milhões de pessoas no Brasil. Então, não é pouca coisa o que a gente fez aí nesse último período. E aí, nesse contexto que você coloca, dessa participação popular, da pessoa, cidadã e cidadão estarem presentes nessa conferência, como que foi o debate, o que trouxe esse debate referente à defesa e o fortalecimento do sistema SUS, que a gente sabe é tão importante para a nossa população, porque diz respeito não só à questão de consulta médica, vacinação, mas o SUS ele lida com um todo da nossa vida, né, do nosso cotidiano.
gente faz, inclusive, sempre o resgate da 8ª conferência que aconteceu em 86. O próprio presidente Lula, né, ele falou, né, uma das questões que foi destacada, ele falou que há 37 anos foi realizada a primeira conferência popular, que foi a 8ª, em 86, né, e que este espaço de conferência é que tem determinado a melhoria da qualidade da saúde da população, ou seja, todas as conquistas que a gente teve na saúde são obra e trabalho de vocês. Foi assim que ele se referiu, né, falando da importância das conferências. Essa conferência, em especial, além de ela tratar esse tema, né, de enfrentar o desfinanciamento, onde a gente busca que até o final do governo do presidente Lula, 6% do PIB seja investido, né, na saúde do nosso país, na saúde pública e no SUS, isso quase dobraria o valor que é investido hoje, né? Ao mesmo tempo que a gente trabalha com várias propostas e diretrizes amplas que vão desde a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, a questão da retomada do complexo econômico industrial, né, que a gente viu na pandemia, a falta, por exemplo, de luvas, de máscaras, de outras coisas, mas um destaque importantíssimo, a força dos movimentos sociais, né? As diretrizes e propostas que foram aprovadas, elas trazem a inclusão e a equidade para o centro do debate do SUS. Nós tivemos conferências livres, 99 conferências livres que aconteceram. E das propostas aprovadas, aí tem a perspectiva dos povos de terreiro, da população negra quilombola, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, né, que nos grupos de trabalho, essas propostas foram aprovadas diretamente. A gente teve propostas, né, reacionárias que foram derrotadas também, porque elas vieram. O que aconteceu nos últimos anos do país fez com que, inclusive, pessoas delegadas para a Conferência Nacional viessem de pautas reacionárias, né? Botaram destaque nos grupos, pediram supressão total, onde se falava em gênero, onde se falava de outros temas. Para ter uma ideia, a plenária final aprovou tema polêmico, como, por exemplo, a questão da maconha, a questão do aborto. Ou seja, foi uma conferência que veio para marcar uma virada histórica, onde esta questão da importância da gente afirmar a visibilidade de demandas, né, de parte da sociedade brasileira, especialmente aquela que mais sofreu, inclusive na pandemia, que é a mais violentada, que é a mais discriminada, ou seja, que sofre todos os dias, viesse para o centro do debate para a gente poder fazer com que o SUS realmente seja o SUS, aquele que busca a universalidade, a equidade, a integralidade, né? Mas a equidade, normalmente, ela não aparecia. E, assim, apareceu mais nessa conferência justamente por tudo que a gente enfrentou no último período de um governo de extrema-direita no nosso país. Então, acho que isso mostra também a força, né, do que a gente precisa para frente para poder fazer com que outras pautas possam gerar melhoria, né, fazer com que essas populações tenham visibilidade, a força das mulheres na Conferência Nacional de Saúde. Algo incrível, só quem viveu, né, esses 4 dias pôde sentir, né, o que a gente sentiu, que é o povo retomando nas suas mãos a rédea, né, do seu destino, das suas vidas, né? Inclusive, Fernando, quando você fala a força das mulheres, com uma mulher ministra à frente da pasta da saúde, que na 17ª conferência anunciou aí que o governo vai pagar o piso nacional da enfermagem retroativo. Também fecha isso com chave de ouro e mostra o quanto esse governo está preocupado não só com a valorização, garantindo o pagamento retroativo do piso da enfermagem, mas, para além disso, a capacitação e o que, né, a questão que envolve toda a saúde pública se propõe daqui para frente. Queria te ouvir também sobre essa questão. É muito importante essa tua pergunta, porque é uma conquista histórica, o Piso Nacional da Enfermagem, o Conselho Nacional de Saúde sempre esteve ao lado e junto nessa luta, e eu presenciei um momento histórico, né, antes da gente começar a atividade pública ali com a presença do presidente Lula na sala, né, onde o presidente Lula, a ministra Anísia e nós estávamos, né, o Fórum Nacional de Enfermagem sendo recebido, que era uma reivindicação que existia, né, pelo presidente, pela ministra, por nós, onde houve esse compromisso que foi posteriormente anunciado. Então, acho que é importante, né, e além da fala do presidente Lula dizendo que, para além da enfermagem,
todas as pessoas profissionais da saúde, inclusive aquelas invisíveis, que muitas vezes não são percebidas, o pessoal que está lá na segurança, o pessoal que está lá na limpeza, o pessoal que está lá dando suporte, né, para aquelas profissões legitimadas, obviamente profissões reconhecidas como da saúde, mas que são muitas vezes as invisíveis, que a gente chama, da importância que essas pessoas que atuam na saúde têm para o país. E quando a gente considera, inclusive a Ana Rosa falava, né, dessa questão de que a saúde não é só ausência de doença, né, que a saúde é a pessoa ter o bem-estar físico, mental, a pessoa poder ter comida, a pessoa poder ter a habitação, a pessoa poder ter um trabalho digno. Isso também foi destacado na fala do presidente, ou seja, para a gente foi muito importante e a gente deve seguir. E para isso que a gente tem que, inclusive, trabalhar no orçamento agora, né? Nós estamos trabalhando já para preparar uma resolução a partir do que foi aprovado na 17ª, na nossa Conferência Nacional, o que vem sendo construído pelas áreas do Ministério, o que está também em consulta no PPA participativo, para que a gente possa avaliar na comissão organizadora, depois de passar pela Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho. A Comissão de Relatoria está preparando o material para a gente analisar já na semana que vem, e aí nós teremos a reunião do Conselho 19 e 20 de julho, onde no dia 20 nós queremos aprovar a resolução que vai orientar o governo, como a legislação manda, a Lei 141 orienta, determina isto, né? Nós fazermos, então, esta orientação para o que caberá no Plano Nacional de Saúde e no Plano Plurianual de 2024 a 2027, para que aquelas propostas e diretrizes aprovadas se tornem realmente realidade na vida das pessoas. E aí, considerando isso que você acaba de falar, pegando esse gancho, o presidente Lula, nessa atividade final, né, o dia final da conferência, ele falou que, de fato, essa conferência não se acabava ali, né? Ela tem que ser perpetuada por todo o período, ao longo dos anos. As pessoas que estiveram ali presentes em Brasília nesses dias, voltando aos seus territórios, qual que é a expectativa de mudanças para o trabalho cotidiano do dia a dia dessas pessoas? Muito importante, né, tu fazer essa pergunta, porque a gente consegue falar sobre a devolutiva que a gente quer fazer. Nós já pretendíamos fazer isso depois da 17ª, da 16ª, não foi possível, o governo anterior não permitiu. Conseguimos com o secretário executivo, lá no final de 2021, assinasse um TED com a Fiocruz, e nós transformamos isso, que seria devolutiva, numa preparação da 17ª, né, onde a gente, inclusive, está tratando de um curso de avaliação e monitoramento do controle social no SUS. Temos formação para o controle social do SUS, que a gente não deixou de fazer nesses últimos 6 anos, né? E temos o Participa Mais, que é um projeto de formação que a gente está colocando também no PPA para intensificar cada vez mais formação, especialmente nos territórios, com multiplicação de formação. Essa devolutiva nós vamos ter com a própria Fiocruz este processo, para que quem participou das conferências livres, estaduais, municipais, possam saber o que está sendo colocado em prática, para a gente avaliar e acompanhar junto, porque esse também é o nosso papel. Mas, para além disso, o desafio que a gente saiu para construir, a partir de uma campanha, de uma resolução que foi aprovada e homologada pela ministra na abertura, né, da conferência, que é os conselhos locais de saúde nas mais de 42 mil unidades básicas de saúde do país. O SUS, ele já está muito enraizado, foi isso que garantiu, inclusive, salvar milhões de vidas, mas ele precisa estar mais ainda no pertencimento da população. E a realização, a criação ou fortalecimento onde já existe dos conselhos locais de saúde vai garantir isso. Quando as pessoas participam, isso ficou demonstrado na pandemia, a partir de experiências exitosas que a gente coletou, que é onde a população estava mais organizada, onde conselhos locais de saúde estavam funcionando, o enfrentamento à pandemia foi melhor, se salvou mais vidas. Então é isso que a gente precisa agora fazer, radicalizar na democracia, para que tudo aquilo que a gente definiu seja realmente realidade. Perfeito. Então, conversamos com Fernando Pigato, que é presidente do Conselho Nacional de Saúde. Fernando, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. E, obviamente, o SUS é sempre um assunto perene aqui nas nossas pautas, no nosso dia a dia, e é assim que tem que ser, né?
Isso, a gente fica à disposição. Nós temos 19 comissões intersetoriais que vão também ter desdobramento daquilo que foi aprovado na conferência. Quando vocês quiserem nos chamar, não precisa ser só eu, pode chamar também outras pessoas aí das várias representações que a gente tem no Conselho Nacional de Saúde, porque é para isso que a gente também, né, precisa estar, porque comunicar é fundamental. E eu quero fechar aqui deixando um forte abraço para vocês e para todo mundo que está nos acompanhando. Abraço. Abraço.